Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos nossos parceiros, as pessoas que passam a nos seguir aqui neste trabalho que vamos apresentar, que vamos conversar e falar sobre o propósito deste canal de cabeça para baixo. Estamos aqui no estúdio Pode Ver do nosso parceiro Anderson, Alana, no qual temos o espaço e a oportunidade dessa parceria de estar aqui edificando um trabalho, edificando uma mensagem, um pensamento. É esse que é o propósito do nosso canal, de cabeça para baixo. Agradecemos o Anderson, a Alana pela parceria e pela oportunidade também que temos aqui nesse espaço, pelo trabalho de vocês, para que possamos então estar dando início nessa tarde de sábado, inaugurando aqui o nosso canal, o nosso bate-papo, no qual vamos ter conversas edificantes com muitos dos nossos amigos do dia a dia. É um canal que tem como objetivo, a gente vai falar no modelo de uma tríplice, né? Onde a gente vai tratar o ser, a consciência do ser, a mente humana, de uma forma muito leve. Né? Aqui o objetivo não é discutir ciência, não é discutir política, não é falar de questões técnicas, não é narrativas absolutistas ou uma verdade única, né? Então a gente não está aqui com um propósito político, não estamos aqui com um propósito institucional, aquele regrado que precisamos comprovar questões, não. Aqui o bate-papo é da experiência do dia a dia de nós que estamos aqui, né? De cada pessoa que passar por esse canal. E nesse sentido, a gente também vai falar um pouco não da ciência em si, mas das vivências que temos a partir desse presente, né? De questões que nós vamos nos conectamos no mundo, enfim, nas nossas relações do dia a dia e que temos como presente, né? Então, ser aquilo que a gente traz no nosso inconsciente, aquilo que sempre nós procuramos esconder, né? Que está atrelado ao passado, e o presente, aquilo que nós somos atualmente, aquilo que a gente tem como propriedade em desenvolver, né? Então, nesse trabalho, eu vou apresentar a Adriana De Donato, né? Uma amiga, uma vizinha, uma pessoa que a gente tem se conectado aí por muito tempo, e a gente tem construído esse bate-papo, e aí é onde a gente pensou, por que não falar disso numa mesa, né? Como se fosse um restaurante, uma mesa de bar, e a gente conversar da forma que hoje a humanidade conversa, que é pela internet, né? Então, falamos e pensamos, então por que nós não sentamos a uma mesa, né? E falamos disso e conversamos disso com outras pessoas que possam se conectar com a gente. Oi, Gabriel, obrigado. A ideia é essa mesmo, é trazer mais gente para essa mesa, né? É abrir para uma roda de conversa em que a gente possa falar sobre coisas que nos tocam, que nos afetam, que talvez melhorem a nossa vida, sim ou não. Tudo depende da escolha que a gente fizer. Então, a ideia aqui é um bate-papo descontraído, uma coisa para que a gente se divirta, mas aproveite esse tempo para tentar fazer alguma coisa por si e pelas pessoas que a gente gosta, né? Nesse começo, nesse primeiro evento, eu vou começar explicando do que se trata essa ideia de estar tudo de cabeça para baixo, ou de fazer com que tudo fique de cabeça para baixo, e por que a gente tem uma vaca esférica na tela, como nosso logotipo, do que significa, qual é a simbologia que essa vaquinha traz, né? Isso tudo começa de um artigo que eu li há muitos anos atrás, de um artigo científico que eu li há muitos anos atrás, e em que o autor falava dessa distorção que a humanidade acaba sofrendo, não só na área científica, mas em todas as linhas da vida, em função do andamento de seus processos. Imagine você que exista uma experiência que precisa ser feita e existe uma verdade a ser comprovada. E essa verdade seja uma linha reta que sobe infinitamente. Esta é a verdade que precisa ser validada, descoberta, mensurada. Legal. E aí, as variáveis que compõem essa curva são muito complexas, são várias.
E a gente vai chamar esse conjunto de variáveis, vai entender esse conjunto de variáveis como uma perna dianteira, uma perna traseira, um rabinho, moscas, feno, eu não sei o que uma vaca come, mas enfim, orelhinhas. E a gente entende esse conjunto de variáveis como uma vaca. Então, o que acontece? Cada ponto de mensuração vai ser feito através de olhar para esta variável, para esta vaquinha. Só que, de novo, a gente cai no paradoxo, né? De novo, a vaca é uma coisa muito complexa. Outra vez, tem boca, tem baba, tem a mosca em volta, tem as 4 pernas, tem as manchas, tem um monte de coisa. Então, é muito complicado. Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar essa vaquinha, agora que a gente está fazendo o primeiro momento de teste, de experimento, e vai chamar essa vaquinha de uma esfera. Vamos simplificar a matemática que traz essa variável toda, né? Esse conjunto todo de variáveis. E aí agora a vaca é uma bolinha. E começa-se a fazer as mensurações que são necessárias lá para o exame e tal, e uma curva começa a ser construída, um gráfico começa a ser levantado. E no começo... esse gráfico bate muito com a verdade estabelecida. Ok, e o experimento continua, e o gráfico está lá. Acontece que vai chegar um determinado momento, e é assim em qualquer coisa da nossa vida, que a gente trate de uma maneira mais simplificada, que essa verdade real vai começar a sofrer uma disparidade em relação àquilo que está sendo medido. O que acontece? A complicação matemática vai fazer com que a verdade mensurada, a verdade calculada, se afaste da verdade original. E essa curva vai se abrindo. E aí é criada uma realidade paralela. Qual é a cura para isso? Qual é o movimento que deve ser feito? Deve-se voltar os cálculos para trás, agora inserindo todas aquelas variáveis mais complicadas, tirando a esfericidade dessa vaca, né? A ideia é para que a gente possa refazer esses cálculos e aproximar essa curva de uma realidade verdadeira. Parece um pleonasmo, mas não é, tá? De uma realidade que seja factível, real, né? Uma realidade real parece Sim. um paradoxo, mas não. Um pleonasmo, mas não é. Sim. Tá? E refazer esses cálculos, só qual é o problema que a gente tem? Geralmente a gente não faz, não Sim. refaz. E vai cair nessa segunda curva de uma realidade paralela. A gente mantém o mesmo pensamento daquilo que consolidamos como essa verdade, Isso. né? Mas eu estou certo dentro das minhas condições de conhecimento, digamos assim, dentro das minhas condições culturais ou de crenças, porém, eu ainda posso estar longe desta curva do ideal. Né? Exatamente, a gente acaba vivendo numa ideia paralela, Sim. numa crença paralela. E é aí que, quando a crença é positiva, ou não traz tantos malefícios, você ainda consegue viver bem. Mas e se essa crença for uma crença negativa? Entendi. Né? Você acaba tendo um desvirtuamento, um afastamento da sua essência, que é a sua verdade Sim. intrínseca a você, e essa imagem que você apresenta. Quanto mais distante essa imagem, essa máscara que se cria está da sua essência, eu vou inverter as mãos aqui. Aqui seria a sua essência, aqui seria essa imagem, né? Quanto mais distante isso estiver, mais sofrimento isso causa, mais espaço vazio entre a essência e aquilo que se apresenta aparece. E esse vazio, na natureza nada fica vazio, isso é preenchido com coisas que vão acabar prejudicando a gente. A ideia do canal é essa, a vaca esférica, vamos desarredondar essa vaca, esse é o objetivo da gente. Exato, e nesse sentido, para a gente poder fazer uma reflexão dentro desse conceito, dentro deste conceito que você traz, porque é um conceito, quando a gente fala de ciência, né, não a ciência categórica, mas uma ciência do que buscamos compreender. Nesse sentido que é o que a gente está trabalhando aqui, certo? Não uma ciência para discutirmos com cientistas ou com a medicina no sentido da psicologia, da psique, não.
Não. Mas, dentro desse contexto, a gente trabalhar o cotidiano das pessoas. Uma coisa muito mais simples, que está muito mais próxima das pessoas, independente do seu grau intelectual. Certo? E aí, quando a gente analisa esse ponto que a gente fala de passado, presente e futuro, olhando para a vaca esférica, que é apenas uma metodologia que nos dá um prisma de olhar, e de fato, quando a gente olha todo o processo, né, de criação do desenvolvimento disso, que nos dá tantos insumos, né, para o alimento, e a gente analisar. É muito próximo disso? Você entende dessa forma? Entendo dessa forma. A ideia não é trazer nem a área científica, nem um arcabouço filosófico gigante, não. Isso aqui é uma conversa entre o Gabriel, eu, quem mais vier, e você que está aí do lado. É uma coisa que a gente pode ouvir, um vídeo que você pode ouvir lavando a louça da sua casa. Né? Uma diversão. Tanto é que a ideia é lúdica, né? Uma vaca redondinha que muge na hora que o mundo aumenta e diminui. Né? A ideia é tentar quebrar conceitos que a gente tem de nós mesmos e das coisas que a gente acredita num bate-papo. Aí, quebra. E a gente pode pensar também que esse trabalho que a gente faz aqui, que a gente, igual está aqui desenvolvendo, é uma forma de filosofia. Não é? Mas não é uma filosofia estruturada no sentido pedagógico, científico, mas é algo muito natural. Então, nesse sentido, as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos amigos, né, que serão os primeiros a nos contemplar aí com a sua audiência, a gente está trabalhando nessa tríade do ser, desta ciência e desta filosofia. Dentro disso, a gente vai passar aqui pelas questões do passado, do presente e do futuro. Né? Então, a gente pode pensar que essa vaca esférica, ela acontece dentro desta situação, então a gente está aqui procurando uma forma e um conceito que nos ajude a entender todas essas questões humanas de uma forma simples, como a gente falou, de uma forma lúdica, que seja um ponto de visão, algo que... Porque você entende que é necessário que nós tenhamos estes pontos de referência, ou seja, que nós sempre possamos olhar para algo externo de nós, para que isso possa refletir depois em nós, e a gente tenha como referência este caminho da curva esférica, da vaca esférica, para que a gente possa rever as nossas condutas, os nossos horizontes a partir destes itens? É por aí sim. É uma maneira divertida, mais leve, da gente conversar sobre coisas importantes. Ou pelo menos que a gente entende como importante para a melhoria do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então aqui a gente tem uma referência, né? Algo que nos faz trabalhar nesse desenvolvimento, nesse horizonte, algo que a gente possa dizer que cadencia, que consolida aquilo que muitas vezes o pensamento ele se torna algo abstrato, não é? Por exemplo, processos de psicologia. Não sou psicólogo, né? Nós vamos ter algumas pessoas aqui trabalhando com a gente. Mas dentro desse contexto da vaca esférica, eu, por exemplo, faço terapia, né? Acompanho. Então, eu vou falar aqui sobre a ótica da minha experiência. Nas minhas terapias, nos meus bate-papos ali com o Antônio Dias, que é meu psicólogo, eu sempre trazia para as nossas conversas algo que pudesse estruturar os meus pensamentos, as minhas tentativas de soluções das minhas questões abstratas de uma forma concreta. Particularmente, eu sempre tive essa necessidade. Você acha que dentro desse pensamento que você traz,
né? Você acha que isso pode nos dar ferramentas de trazer essas questões que são abstratas e muitas vezes a gente não consegue se conectar, né? Pela questão apego, sentir, o sentir. Você acha que isso pode nos dar possibilidades desse bate-papo e de alguma forma a gente ajudar as pessoas a organizar essas questões internas? Essa coisa da vaca esférica, de novo, é uma coisa lúdica, né? O que eu estou contando aqui, na verdade, é que a gente tem interpretações na vida que não condizem com a nossa essência. É disso que a gente está falando. Quando a gente faz uma terapia, você faz, eu também faço, enfim, vou morrer fazendo. A terapia te ajuda a criar um vocabulário para que você dê nome àquilo que você sente, para que você se conheça e entenda o mecanismo. Então vamos lá, só para apesar disso aqui não ser um canal para tratamento de psique, no sentido profissional da palavra, não tem a ver com a ciência formal, não tem a ver com o estudo formal de filosofia, não tem. Mas é necessário que a gente tenha para poder ter um domínio de si mesmo e ter uma tomada de posse de quem a gente realmente é, a gente precisa dar nome para as coisas. Então o que eu sinto e o que me incomoda, onde está a minha vaca esférica? A minha vaca esférica está onde? Num sintoma de ansiedade? Eu vou usar termos técnicos, mas não leve isso em consideração. Está numa questão de ansiedade, está numa questão de medo, está numa questão, mas eu preciso pôr nome. Então, a ideia é ajudar, é a gente conversar para que quem estiver do lado de lá, quem estiver do lado de cá, que todos nós aprendamos a tomar posse de si mesmo e a ser quem a gente é. Fazer com que as curvas se sobreponham, emagrecer a vaquinha, né? Retirar a esfericidade da vaquinha, para que ela possa andar livremente e seguir o seu caminho e representar a essência daquilo que se é, para que a gente pare de viver representando papéis. Então, sim, o pensamento é abstrato e você precisa trazer para a realidade, e trazer para a realidade é dar nome. É dar nome, enfrentar, tomar posse, mudar de crença e seguir em frente. É disso que a gente está falando. E quando a gente fala de crença, a gente não está aqui falando de religião, né? Que também é um dos nossos pilares. Por quê? Nós acreditamos que a convivência do ser humano ela está em todos os lugares, correto? Nesse sentido, a gente acredita que a possibilidade de você ter essa vaca esférica, de você analisar esse horizonte a partir das suas experiências que você teve no passado, a partir da sua aquisição de consciência que você tem no presente. Então, por exemplo, essa aquisição de experiência dentro da psicologia, né, o meu psicólogo, então, de novo, não estamos questionando ou falando literatura na sua forma organizada, na sua área de conhecimento. Então, por exemplo, dentro das minhas experiências, o psicólogo trazia muito os ciclos de a cada 10 anos do seu desenvolvimento. Então, hoje, na atual idade que eu tenho, eu vim aqui até falar um pouco disso no canal do Anderson, Não Pode Vir da Fé, no qual eu falei dos meus ciclos dos últimos 10 anos. Então, nesses últimos ciclos dos 10 anos, eu tenho uma nova presença. Eu tenho uma nova aquisição a partir de tudo que eu desenvolvi do meu intelectual. Você acha que a partir dessa experiência, quando a gente tem consciência dessa experiência, que a gente assume essa responsabilidade, o que você entende? Eu sei que isso vai estar associado a outros pontos que a gente vai conversar, mas só para a gente dar uma introdução aqui para os nossos ouvintes. O que este ponto da vaca esférica pode ajudar aquelas pessoas que buscam a responsabilidade sobre os seus atos e sobre as suas experiências passadas na presente? A pessoa que está aqui hoje, a pessoa que está presente aqui, dentro de você, dentro de mim, dentro de quem está assistindo, a pessoa de hoje é uma construção que veio de uma pessoa lá de trás. Então, a gente só é hoje por ter sido quem a gente foi ontem. Então, a experiência anterior, é lógico, é a base, é o fundamento de quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por tudo que passei, não seria a pessoa que sou hoje. Seria outra. Então,
o reconhecimento do valor disso, sem culpa quando errei, sem vaidade de dizer que a culpa foi minha quando não foi, agradecendo a mim por ter feito determinadas coisas, me elogiando quando acertei, tudo isso me constrói. E isso faz, vou usar o exemplo de novo, isso faz com que a curva se reencaixe. Isso traz paz interior. E a partir desse momento, eu consigo ser uma pessoa mais tranquila para enfrentar o que eu tenho que enfrentar na vida. Para que eu enxergue meus problemas ou as minhas soluções do tamanho que elas realmente têm. E não do tamanho que eu acho que elas têm. Exato. E aí, então, a gente pode analisar uma tomada de posse, como você fala, né? Isso é posse. Tomada de posse é a responsabilidade. E a responsabilidade consciente, Isso. né? E aí, o que você fala é muito importante sobre a gente associar isso a sensações, aos sentimentos e sensações, consciente e inconsciente, né? Nesse sentido, quando nós estamos fazendo algo, e aí é que tá, né? Eu acho que, por exemplo, para mim, a aquisição e o entendimento das sensações e emoções nas minhas situações de vida, do meu passado, elas foram muito importantes para mim elucidar a materialidade do que eu sentia, né? Que é, você está num ambiente que te traz desconforto, você está num ambiente ou num momento da sua vida que te traz dores. Essas dores não necessariamente servem para fazer a gente desistir, né? Servem para a gente elucidar essas questões do porquê que isso nos atrasa ou porquê isso nos atrapalha, para que então a gente possa superar essas questões. E aí, a gente pode dizer que a superação disso, a gente pode ter uma sensação de liberdade? Não tenha dúvida. Tomar posse, vou fazer o contrário. Tomar posse é ganhar liberdade. Mas ganhar liberdade é ganhar responsabilidade também. Responsabilidade é capacidade de dar respostas, não é uma carga, não é um castigo. A dor que você, eu e todo mundo, a gente já passou, nunca foi um castigo. É uma elucidação. Olha pra cá, tá doendo, olha pra cá. Quer seja física ou emocional. E vamos combinar que a emocional é bem pior, né? Sim. É melhor quebrar um braço do que ter uma dor emocional complicada. Porque o braço, você põe o gesso, toma um troço e acabou. A gente conserta a dor emocional. A dor emocional é muito pior. E nessa linha de raciocínio, essa tomada de posse que vem da dor, que vem da experiência, eu perdi o rumo, mas que vem dessa experiência, faz com que você se reconheça melhor. Né? E, de novo, que tenha vocabulário sobre si, que esteja embasado em si, para que você caminhe. E quando você fala aí é que vem o ponto que eu queria extrair de você. A linha da vaca esférica. Sim. Essa pode ser considerada a linha da vaca, a linha ideal, mais próxima da verdade, daquilo que a gente tem capacidade de estar mais próximo da realidade? Então, exatamente. A realidade é sua. Né? Eu lembrei o que eu estava querendo comentar. Você perguntou das sensações, né? Antes de eu responder a sua pergunta. Sim. As sensações são como instrumentos. Eu vou usar um instrumento que não tem nada a ver com isso, que é o termômetro, mas é como se fosse um termômetro. E a gente está acostumado a entender que a mente da gente está só na cabeça. Eu lamento informar. Ela está no corpo inteiro. Então, você sente coisas no corpo inteiro que vão te dar pistas sobre aquilo que você tem que aprender. E sim, a linha da vaca esférica, aquela primeira curva reta da verdade desconhecida que precisaria ser mostrada e validada por esse método científico que a gente está aqui brincando e elucubrando, ela é a sua verdade, ela é a sua essência. Essa linha que a gente constrói a partir de crenças, a partir da expectativa dos outros, a partir do atendimento à expectativa alheia, a partir de coisas que a gente acha que acredita, né? Essa curva torta, ela precisa voltar para cá. Se aquilo que está do lado de fora combina com você, legal, cara, segue. Mas e se aquilo que está do lado de fora, aquela expectativa que todo mundo criou em relação a você, não combinar com você, com a sua essência? Se te obrigarem a tomar um chocolate, se você odeia chocolate, você vai tomar chocolate só por causa dos outros? É disso que a gente está falando.
é da tomada de posse de si, é da tomada da sua verdade interna. É só disso que a gente está falando, de uma maneira um pouco mais leve, lúdica, mas o papo aqui é sério, apesar da brincadeira. É muito sério. Tem propósito. Tem propósito. E esse propósito, aqui eu acho que a gente conseguiu, nessa primeira parte, a gente conseguiu elucidar qual é o propósito e o porquê do cabeça para baixo. Isso. Não é que somos loucos e vamos aqui brigar por um mundo diferente, não. É como a gente pode fazer o de cabeça para baixo para a gente sair de um campo que a massa quer que a gente seja de uma forma. É a gente sair de um campo na qual a gente possa ter liberdade de ser quem somos. Independente de religião, independente de crença, independente de status quo, ou independente de qualquer situação profissional, familiar, que querem definir o que temos que ser, mas o que nós queremos ser, porque quando cada pessoa assume o que é dentro da sociedade, a gente dá condições de ser um mundo melhor. A gente sai do fluxo da massa. A gente não está aqui para fazer guerra, a gente não está aqui para falar para as pessoas, olhem, se revoltem contra o sistema. Não, mas como nós podemos ser dentro do sistema? Porque o ser humano, ele tem as suas limitações e o ser humano é um ser limitado. Porque nós estamos aqui nos relacionando com diversas pessoas, com diversos povos, com diversas culturas. Como nós podemos ser a melhor parte de nós e estando nessa sociedade? Estamos nos convivendo no mundo profissional, no mundo familiar, no mundo social, da melhor forma, sendo quem somos. Eu acho que esse é o propósito de cabeça para baixo. O de cabeça para baixo significa você viver a sua forma, da melhor forma, dentro de como a sociedade quer viver. Nós não estamos aqui para dizer, olha, você vai ser esta pessoa porque você vai sair à frente da sociedade. Não. Nós precisamos entender que a igualdade, a igualdade, a linha tênue de todas as relações, elas se complementam. Elas não podem se sobressair umas às outras. Então essa é parte da nossa proposta, para que a gente possa conviver de forma leve e de forma abstrata e concreta dentro desse mundo que estamos. Perfeito. Certo? É isso aí. Então vamos para finalizar essa primeira parte, né? Nesse tempo aqui gostoso, né? Que a gente fez essa primeira dinâmica, apresentando aos nossos ouvintes, e aí a gente dá sequência nesse trabalho de muita felicidade, né? É isso aí. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.